Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos para mais uma aula de matemática. Nossa aula de hoje vai falar sobre função logarítmica. Para introduzir o conteúdo, vamos ler essa passagem que está no nosso livro didático, que é uma situação que trabalha a função logarítmica. Você sabia que uma pessoa com audição normal é capaz de ouvir uma grande faixa de sons de intensidades bem diversas? Existe, por exemplo, um valor mínimo de intensidade de som, abaixo do qual não se ouve som algum. É o limiar da audibilidade, cujo valor está expressado em potência de base 10, né? Há também um valor de intensidade a partir do qual há dor. Manipular e comparar valores dessa faixa numérica de sons cujas as intensidades superam a limiar de dor não é tarefa fácil, nem prática. A saída encontrada pela ciência é a utilização da escala logarítmica, cuja estrutura e vantagem vamos conhecer neste capítulo. Os logarítmicos possuem várias aplicações na matemática e em diversas áreas do conhecimento, como física, biologia, química, medicina, geografia, entre outros. A função logarítmica e a sua inversa, a função exponencial, constitui a única maneira de se escrever matematicamente a evolução de uma grandeza cujas taxas de crescimento ou decrescimento é proporcional à quantidade daquela grandeza existente num dado momento. Além disso, para transformar a multiplicação em adição, para saber em quanto tempo você vai acumular uma certa quantia de dinheiro, para detectar fraudes, medir a intensidade de terremotos e entender os nossos sentidos, essas são só algumas aplicações do logaritmos. Veja o quanto esse conteúdo é importante. Vamos iniciar o conteúdo falando um pouquinho da definição. Sendo A e B números reais e positivos, com A maior que 1, aliás, A diferente de 1, chama-se logaritmo de B na base A. O expoente x ao qual se deve elevar a base A, de modo que a potência A elevada a x seja igual a B. Veja isso numa expressão mais visível, mais desenhada do que eu acabei de citar na definição. Da maneira como o logaritmo é definido neste quadro, ao lado, nós podemos dizer que o termo A é sua base, que o termo B é o seu logaritmando e o x é o logaritmo ou resultado da operação. Existem algumas condições para que exista, de fato, um logaritmo. Para que isso exista, A tem que ser maior que zero e diferente de 1, e B sempre tem que ser maior que zero. Veja que o logaritmo e a função exponencial, elas são inversas. A base, A deve ser sempre um valor maior que zero, diferente de 1, enquanto o logaritmando, B deve ser necessariamente um valor maior que zero. Não esqueçam disso. Essa definição é crucial para a gente poder trabalhar e manipular os dados daqui para frente. Assim, através do processo de logaritmação, nós podemos dizer que a base A elevada ao expoente x, veja no quadro, resulta no valor de B, o logaritmando. Veja um exemplo de um logaritmo. Diz assim, log de 128 na base 2. O primeiro passo aqui é igualarmos esse logaritmo à incógnita que desejamos, pois ela será o nosso resultado. Então, eu vou usar aqui x. Log de 128 na base 2 é igual a x. Nosso segundo passo é observarmos se os valores da base
e do logaritmando estão de acordo com as restrições impostas. Lembra da parte anterior que eu citei? Vejam que a nossa base aqui é o número 2, um valor positivo e diferente de 1. Da mesma forma, o valor do nosso logaritmando, 128, também é positivo. Ou seja, nesse caso, não há impedimento algum para que nós possamos efetuar nosso cálculo. Vamos lá, a nossa construção. Para descobrirmos, nós transformamos o logaritmo agora em função exponencial. Aliás, equação exponencial. Lembra que na aula passada nós estudamos sobre equação exponencial. Primeira coisa, nós vamos fatorar o 128 para transformar ele numa potência. Quando fatorarmos 128 dividido por 2 é 64, por 2 de novo 32, por 2 de novo 16 e assim sucessivamente, nós descobrimos que 128 é a mesma coisa que 2 elevado a 7. Agora a ideia é obtermos uma igualdade de potência de mesma base, como já aprendemos nas equações exponenciais. Para isso, vamos fatorar o termo 128, como já fiz, e reduzi-lo a uma potência de base 2. Somente, não há necessidade. E aí a gente iguala essas duas potências e descobre que x, é igual a 7. Simples assim. Um exercício do nosso livro. Vão lá no livro, observe esse exercício e vamos tentar compreender a construção desse resultado. Diz o seguinte: qual é o número real x em log de 4 na base x? É igual a menos 2. Vamos lá? Lembrando que a gente precisa transformar em função, em equação exponencial para a gente obter o resultado. Então, eu vou dizer que, aplicando a definição de logaritmo, x é elevado a menos 2. Lembra lá, na aula passada, a gente falou toda vez que um número elevado ao expoente negativo, a gente inverte as posições. Quem está embaixo vai para cima, quem está em cima vai para baixo. Logo, a gente vai transformar isso em 1 sobre x elevado a 2, que é igual a 4. Transformando toda essa operação, vai ficar 4x elevado a 2 igual a 1, x elevado a 2 igual a 1 sobre 4, x é maior que 0, então x é raiz quadrada, mais ou menos, não dá para fazer mais ou menos, porque a gente sabe que x tem que ser maior que 0, então não dá para botar raiz quadrada, usar o menos. Então, a gente só vai usar aqui o positivo. X é igual a raiz de 1/4, que equivale a 1 meio. Veja, como o cálculo que acabamos de fazer ficou extremamente simples. Quando fizemos o uso de uma das consequências da definição, além de algumas propriedades da potenciação e dos logaritmos, nós tivemos conhecimento sobre esses 3 fatores nas aulas. Então, não há nenhuma questão aqui que você não conheça, porque a gente já estudou, tá bom? Agora, vamos aplicar a logaritmação em alguns exemplos para tornar tudo mais claro. Veja esse exemplo aí, ó, log de 3 na base 2, que é igual a x, certo? Então, eu vou transformar isso em equação exponencial, fica 2x, 2 elevado a x, igual a 3. Simples, não é? É só lembrar sempre, a nossa base terá o próprio logaritmo como seu expoente, e o resultado será o logaritmando. Vejam só, não tem erro. Veja outro exemplo, log de b na base 10. A gente não precisa, quando a base for 10, não há necessidade de colocar. Então, um logaritmo decimal é aquele cuja base vale 10.
Quando representamos um logaritmo com esse, podemos omitir o valor da sua base. Veja outro exemplo, log de b na base e. Assim, quando encontrarmos um logaritmo de base, podemos reescrever omitindo a sua base, substituindo apenas por log, que faz referência ao logaritmo natural. Vejam só o exemplo ao lado desta definição. Bem, vamos agora compreender um pouquinho mais sobre a história matemática para a gente entender como tudo se iniciou. John Napier, considerado o inventor dos logaritmos, ele foi um matemático, astrônomo escocês que tinha fortes interesses teológicos e um lado um pouco místico. Reza a lenda, que ele andava com uma aranha preta dentro de uma caixinha no bolso e que ele tinha um companheiro mágico que era um galo. Os boatos, que não tem nada comprovado, apenas boato, dizem que ele usava esse galo para descobrir qual eram os empregados que estavam roubando ele. Os empregados suspeitos eram trancados dentro de um quarto junto com o galo e ele dizia: eu quero que cada um de vocês pegue o galo nas mãos, pois no final, com toda certeza, descobrirei quem é o culpado. O engraçado, gente, é que o galo descobria mesmo, mas não tem nada a ver com misticismo. Ele apenas tinha um truque, olhem só. Ele sabia que o culpado não iria ficar, Aliás, iria ficar com muito medo de pegar o galo na mão. Assim, ele colocava uma fina camada de fuligem em cima do galo e depois olhava quem estava de mãos limpas. Isso é inteligência, gente. Isso é um truque. Não tem nada de misticismo nisso, Então, vamos deixar de lado as bizarrices, essas curiosidades que eu acabei de trazer para você e vamos falar realmente do que importa. Mas eu tinha que trazer isso para vocês. Napier descobriu que poderia simplificar os cálculos transformando as multiplicações em soma. E para isso ele usava as propriedades da potenciação. Vamos lá. Napier também fez contribuições na trigonometria esférica, achou expressões exponenciais para as funções trigonométricas e foi influente na introdução da notação decimal para frações. Lá no início do século XVII, inventou um dispositivo chamado ossos de Napier, que são tabelas de multiplicação gravadas em bastão, permitindo, assim, multiplicar e dividir de forma automática. Isso evitava totalmente a memorização da tabuada, o que trouxe grande auxílio ao uso dos logaritmos em execução às operações aritméticas, como multiplicações e divisões longas. Vamos lá. Vejam só qual foi o grande feito dele, importante. Veja lá. Nosso exemplo aí traz 378 vezes 5. No algoritmo normal temos 378 vezes 5 é igual a 1890. Mas isso a gente ia multiplicar 1 a 1. Mas agora a gente vai efetuar essa mesma multiplicação utilizando os ossos de Napier. Percebam que o que ele está multiplicando é o 5. Então, ele vai criar o 378, que está lá, ele pegou a coluna dos números e pegou as colunas do 3, do 7 e do 8. E pegou apenas a linha 5. Olhando a linha 5, podemos observar que as diagonais estão separando os algarismos. Somando os algarismos ao longo de linhas paralelas, as diagonais, começando da direita para a esquerda, vamos obter a soma de cada posição. Olha só,
simples, ele descobriu sem fazer tantos cálculos. Na primeira linha da diagonal, tem-se 0 unidades. Na segunda linha diagonal, 4 mais 5, 9. Na terceira linha diagonal, 3 mais 5, 8 centenas. E na quarta linha diagonal, 1 milhar. Simples, gente. Construam, desenvolvam, fique à vontade, utilize o conhecimento para facilitar a vida de vocês. Agora, pessoal, é com vocês. Realizem todas as atividades solicitadas e até a próxima aula.